Om Namah Shivaya, Namastê, bom dia, aqui é o Canto do Vento e a gente está aí gravando mais uma semana do Conselho Rúnico. Como é que você está? Espero que esteja bem. Então lembra, a ideia dessa leitura e desse vídeo é uma leitura geral das runas, tá? Para que você possa se orientar, trazer alguma coisa para ti. Não vai servir para todos, tá? Então você vai ter que ver o vídeo, pensar sobre o que vai ser dito, olhar para a tua vida, como que isso flui e a partir disso tomar as suas ações, suas decisões, né? Para realmente isso que a gente faz aqui ter sentido. Tá? Não leve nada ao pé da letra, porque não é assim que funciona. Tá? A gente está falando para um público totalmente aberto. Ok? Então, a gente tem várias limitações por causa dessa abertura. Ok? Então, vamos lá. O conselho rúnico para essa semana é Thurissas. Tá? Então, saiu aqui essa runa. Ok? E ela, até hoje, se eu não me engano, ela não tinha aparecido para a gente ainda. Então, a gente está começando o Sabá de Lamas, estamos numa lua nova indo aí para crescente. E essa runa é uma runa muito forte, é uma runa muito poderosa. Tá? E ela saiu no sentido normal dela, vamos dizer assim, né? Normal, ok? E quando ela sai nesse sentido positivo, tá? Essa runa ela fala sobre a nossa proteção, em primeiro lugar. Tá? É uma runa que fala muito do sagrado masculino, ok? E aí eu gosto sempre, quem é meu cliente aqui já sabe, quando essa runa sai, eu trago a primeira ideia, a primeira imagem que eu tenho na minha mente é sobre o espinho que protege a rosa. Tá? Então, o espinho, se você tratar a rosa com gentileza, não pegar com força, você não vai sentir o espinho te machucando. Contudo, se você for afoito, para buscar essa rosa ou para pegar a rosa, você vai sentir dor, porque ela não vai deixar se aproximar assim. Então, com essa runa, a primeira coisa que a gente pensa é sobre a nossa gentileza. Ontem eu fiz um rito para uma pessoa, né, junto a Ganesha, e existia dentro do campo dessa pessoa essa autopunição, o martírio, né? A pessoa mesmo se machucando internamente para criar seus processos de autossabotagem. Então, Thurissas, quando ele sai, muitas vezes eu falo assim, ó, seja mais gentil consigo mesmo, seja mais amoroso, sabe? Porque o teu sagrado feminino, ele também tem uma proteção interna. E se você não deixar vamos dizer assim, essa gentileza tomar conta dos teus pensamentos e ações, você vai se machucar. Então é preciso ter um olhar muito preciso com Thurissas para a gente não se perder na impulsividade, muitas vezes na agressividade. Tá? Ele vai representar aquela energia de Thor, né, num sentido de violência, num sentido de realmente força demasiada, que a gente sabe na história só deu problema. Tá? Então a gente tem que ter estratégia. Então, se a gente fosse resumir essa runa da semana, vamos ter estratégia, um olhar mais calmo sobre a vida, tá? Para poder se mover com mais gentileza no nosso próprio campo, tá? Para preservar aquilo que é mais sagrado, para preservar aquilo que é mais importante, para realmente olhar para essa luz interna, vamos chamar assim, sem os problemas, né, que venham dessas configurações de autossabotagem, de autopunição, né? Então a gente tem que ter esse olhar. Thurissas, ele vem nesse sentido. Também, claro, como é uma runa, uma poderosa runa de proteção, olha para o teu campo espiritual, quanto você está buscando suas proteções, energizando suas proteções. Porque na espiritualidade não adianta achar que o caminho vai ser só flores, isso não existe. Né? Vai ter os espinhos ali. Né? E aí, se você se mover com consciência, aí você não se fere. Tá?
Então é buscar proteção, e a proteção começa em primeiro lugar aumentando o teu nível de consciência, aumentando o teu nível de percepção, para conseguir sentir, para conseguir observar o que está acontecendo. Senão você vai vivendo inconscientemente e não percebe os dardos energéticos, questões, formas de pensamento, enfim. É muita coisa que existe no caminho de evolução espiritual. Tá? E aí a gente precisa olhar para essa nossa, não vou dizer redoma, mas a nossa, como é que eu posso dizer aqui no Instagram? Essa força de proteção. Tá? Então você tem que buscar uma força de proteção, né? Não ficar pensando que é só flores no caminho. Não, isso não existe. Tá? Então a gente precisa despertar túricas num sentido bem equilibrado para proteger aquilo que é mais importante dentro de nós, tá? Mas também sem entrar naquela redoma. A gente não pode se fechar para o mundo, a gente não pode simplesmente criar espinhos para todos os lados, tá? Senão nada se aproxima, nem o negativo e nem o positivo. Tá? Então é preciso ter esse jogo de cintura. Muita gente entrando nessa vida espiritual, sentindo os primeiros ataques, sentindo as primeiras questões, né, negativas e escuridões, elas tendem a querer fechar todo o corpo, fechar tudo. Mas fechar tudo, né, simboliza também fechar contra também as coisas positivas. Tá? Esses tempos eu fiz ali, participei da aula ao vivo do Newton Schultz, ele estava falando de radiônica, né, de radiestesia, e aí ele citou um caso que eu também já conhecia, já trabalhei bastante com radiônica, em que a pessoa, para se proteger então de toda a negatividade, coloca o seu testemunho próprio dentro da energia dos 9 círculos, né, que é um gráfico de proteção bem poderosa também. Só que a pessoa deixa ali, né? A pessoa, não, então agora eu vou me deixar ali para nada negativo me pegar. Só que não existe como separar nessas horas. Então você precisa sim proteger-se. Para se proteger precisa ter mais consciência, um nível de percepção mais aguçado, mas você não pode querer se fechar numa redoma e criar os espinhos para nada te tocar. Aí nada te toca mesmo. E aí, como é que você vai crescer? Ok? Aí é um mistério, né? O mistério de Escorpião, o veneno e a medicina. Como que a gente equilibra as duas coisas? Tá? Porque sem veneno você fica simplesmente sem forças para combater quando ele vive, ele vai vir. Então a gente precisa ter uma regulação muito bem. A gente pode falar isso sobre alimentação, né? Então se você se alimenta só de coisas muito naturais, vamos dizer assim, pode chegar um tempo que teu organismo já não consegue nem respirar direito, porque o ar está poluído, a água está poluída, o alimento que quer não, ele vai ter um nível de poluição, né? E aí teu corpo ele começa a rejeitar, vai dar problema, né? Então a gente tem que ter equilíbrio nesse sentido de proteção, né? Até onde que eu vou, preciso ter consciência, erguer minhas proteções. Então isso é bastante importante, mas tudo em equilíbrio, nada exagerado, tá ok? Então dei aqui vamos dizer assim, um leque de possibilidades do conselho rúnico para essa semana. Aí você olha para a tua vida espiritual, para a tua vida emocional, os teus comportamentos, a impulsividade, o sagrado masculino, o sagrado feminino, tudo isso aí também vem dentro dessa própria runa, tá bom? Então fica aqui o conselho, qualquer dúvida escreve no direct que a gente vai respondendo. Om Namah Shivaya.